1º de maio, Dia do Trabalhador, se tornou só mais um feriado no calendário brasileiro. Nesse vídeo eu vou demonstrar qual era a função e intenção original deste dia. Vamos começar com uma ilustração sobre a política brasileira logo em seu nascimento. O primeiro documento brasileiro foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, de 1º de maio de 1500. Esta carta foi publicada em 1505 em Roma. Mas vamos ao que interessa. O 1º de maio se originou como uma homenagem de socialistas franceses à repressão brutal de uma greve em Chicago, 1º de maio de 1886. Estes grevistas, trabalhadores que lutavam por melhores condições de trabalho, em uma época que jornadas de trabalho poderiam ser de 12, 14 ou até mais. A principal pauta era a redução de jornada de trabalho para 8 horas diárias. Em seu 4º dia de greve, em 4 de maio de 1886, foi quando ocorreu o massacre de Haymarket. Bombas causaram a morte de policiais e civis. Por fim, os líderes anarquistas foram executados, o que fez com que eles ficassem conhecidos como os Mártires de Chicago. A intenção de socialistas franceses durante a Segunda Internacional Socialista em 1889 era usar a data como uma homenagem e um lembrete da necessidade de luta contra a exploração. Desde então, virou feriado em mais de 80 países, na maioria dos países da Europa, América Latina, Ásia e África. O irônico é que nos Estados Unidos, o feriado acontece na primeira segunda-feira de setembro. O Dia do Trabalho nos Estados Unidos só se tornou feriado federal em 1894, 5 anos depois dos socialistas franceses criarem a homenagem. Hoje, em poucos países do mundo, o feriado realmente é usado para protestar. Mas como isso aconteceu? Vamos a mais alguns fatos históricos para ilustrar isso. No Brasil, a data foi oficializada pelo presidente Arthur Bernardes, com o decreto 4.859, e um nome bem descritivo e longo: Dia consagrado à confraternidade universal das classes operárias e à comemoração dos mártires do trabalho. Mas só na era Vargas que os trabalhadores começaram a receber direitos a conta-gotas. Em 1º de maio de 1940, Getúlio Vargas anuncia o salário mínimo. Em 1º de maio de 1941, Vargas cria a Justiça do Trabalho. E só em 1º de maio de 1943, Vargas sanciona a CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas. E você pode estar se perguntando: tá, mas qual a ligação disso tudo? O que isso tem a ver comigo? A data que nasceu como uma referência para a luta dos seus direitos como trabalhador foi pouco a pouco erodida e transformada em uma comemoração ou apenas mais um dia de descanso. Eu não estou dizendo o que você deve ou não fazer, apenas transmitindo o que você não deve esquecer, que sem esforço e sem reclamação, nada vai mudar de melhor para você. A erosão da data foi algo intencional e muito bem pensado, dando aos trabalhadores direitos aos poucos. Os protestos, greves e reclamações diminuíram consideravelmente, pois há sempre a expectativa de que algo será concedido. A verdade é que os seus direitos não foram conquistados por leis, mas sim pelo esforço e trabalho da classe operária. E se você acha que não pode piorar, lembre-se do atentado do Rio Centro de 1981, em que militares do DOI-CODE tentaram fazer um ataque com bomba ao evento cultural organizado pela esquerda para o dia 1º de maio. Mas, para nossa alegria, a incompetência épica do capitão Wilson Machado e do sargento Guilherme Pereira do Rosário
A bomba explodiu dentro do carro dos próprios militares. O sargento morreu na hora e o capitão ficou ferido. E a segunda bomba que eles tinham não detonou direito. Tudo isso para tentar manter vivo um regime militar que já tinha seus dias contados. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma curiosidade que alguns de vocês vão se lembrar. O dia 1º de maio também teve outra tragédia nacional, com a morte de Ayrton Senna, em 1º de maio de 1994. O acidente aconteceu na curva de Tamburello, em Imola, Itália. A barra de direção quebrou e o carro se chocou contra a mureta. Mesmo quando o trabalhador tenta usar o dia apenas como descanso, o destino se mostra desfavorável a tal ação. E agora que eu já apresentei meus pontos, você pode dar like, dislike, criticar, elogiar e até mesmo me xingar, mas sem ofender. Por hoje é só. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.